Hoje o tema da nossa pregação, nosso culto, é a perseverança em Deus. Daniel 10, 12. Enquanto vocês abrem a palavra, vocês sabiam que a palavra de Deus fala que Daniel é o quarto profeta maior da Bíblia. Então, da Bíblia todinha, Daniel é o quarto profeta. Olha que benção. Vamos ler. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia... Eu vou começar de novo, irmãos, porque eu pulei Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Amém? Irmãos, nesses dias de campanha, nós estamos fazendo aí campanha de 21 dias. É chamada campanha de Daniel por causa desse período de oração que ele teve, segundo a Bíblia, 21 dias. Mas para a nossa vida, não significa que tudo tem que ser 21 dias. Daniel, a palavra de Deus fala que ele orou até obter a resposta do Senhor. Então, na nossa vida, tudo que a gente for buscar em oração, pagar um preço, nós temos que ser persistentes, sabendo assim que a gente tem que orar até receber a resposta de Deus. Tem pessoas que oram um dia, já recebem a bênção do Senhor, a resposta. Há pessoas que oram 10 dias, 20. Eu conheço pessoas que oraram 15, 20 anos por uma causa. E o segredo da oração é a gente não desistir. Daniel, ele insistiu na oração. Então, para ficar claro, que muita gente acha, não, tem que fazer o jejum de 21 dias para eu obter. E não é assim. A gente tem que buscar na oração, buscar a direção de Deus, e quando Deus trouxer a resposta, aí a gente começa a orar por outra coisa, não é assim? Irmãos, a oração é uma guerra. Então, no mundo espiritual, a nossa oração, quando oramos, é uma guerra. E vocês sabem que existem diversas guerras. Em todas as guerras que existem aqui na Terra, um é vencedor, não é? Um ganha. Sempre assim, pode ser em guerra mesmo de tiro, mais uma disputa. Toda guerra, há alguém que recebe alguma coisa. E nesse caso, nas nossas vidas, que nós estamos falando no mundo espiritual, quem está com Deus é quem ganha. Então, nas lutas, nas orações, pelas lutas e batalhas que a gente passa na vida, nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. E quando nós temos o Senhor com a gente, nós somos mais que vencedores. Ontem foi falado aqui da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Nós temos que zelar dessa presença de Deus em nossas vidas. Para quê? Para a gente ter a certeza de vitória e a certeza que o Senhor está conosco. Daniel, já imaginou se Daniel tivesse desistido da oração? O que teria acontecido? O que a palavra de Deus fala aqui, que Daniel, enquanto ele orava, ficou 21 dias. Aí o anjo veio para trazer a resposta a ele. Então, desde o primeiro dia, o Senhor já ouviu. E o anjo veio, estava guerreando pela causa de Daniel. Você já imaginou se Daniel tivesse desistido no meio da oração? Eu imagino assim, que tinha um anjo, depois o outro veio e ajudou ele para a vitória. Eu imagino que os anjos falassem assim, não, para que nós vamos guerrear? Se ele mesmo desistiu. Se ele desistiu, não adianta a gente ficar guerreando aqui por ele, já que ele não quer.
Então, nós temos que tomar posse para as nossas vidas, assim, a persistência. Quando precisamos de algo, quando estamos em oração. E é em todo tempo, irmãos. A palavra de Deus tem diversos versículos que incita a gente a viver na oração, persistir na oração. Os apóstolos falavam que, tinha que permanecer insistindo na oração. O próprio Jesus falou sobre a oração. Então, nós, para a gente ter vitória, o povo de Deus, é através da oração. A palavra de Deus fala que tudo que a gente precisa, o que a gente, às vezes a gente precisa de uma vitória, está passando luta, a gente precisa conversar com Deus através da oração. Ele fala para a gente expressar a Ele. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem poder, mas Ele quer que a gente busque Ele em confiança. Eu estava falando do zelo ontem, o pastor que estava aqui ministrando, falando. Quantas pessoas desprezam a presença de Deus? Gente, a gente não pode brincar, eu estava falando para a Robertinha, a gente não pode brincar com a presença de Deus. A presença de Deus é santa, é pura. Quando vocês leram lá, igual foi pregado aqui ontem, quem brincava, gente, morria. Representava assim, não brinque com a presença de Deus, irmãos. E falando sobre a desistência lá, quantas vezes, eu falo por mim mesma, já comecei a orar por uma causa e desisti. Então, perdi minha bênção. E nós não podemos desistir. Aqui a gente falando assim, existem muitas pessoas que oram pouco. E aí não obtém vitória e começa a maldizer do Senhor, revoltar. Eu já vi pessoas revoltadas com Deus, porque não recebeu a vitória. Mas a pessoa não teve coragem, não foi capaz de insistir na oração. Não foi capaz de crer, de esperar. Porque nós, irmãos, Deus permite a gente passar muitas coisas na vida. Eu sei aqui que cada um tem uma história desde que nasceu. Se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente já passou o processo demais. E nós vamos passar. Até o Senhor nos levar daqui passando por esses processos. E a gente entende, aquele que é firmado com Deus, entende que Deus, Ele permite essas dificuldades, esses processos, para trabalhar em nós. Para amadurecer a nossa vida, para ver se nós somos fiéis, confiantes nele. Quando Jesus falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, fala de guerra. A gente em todo tempo aqui é guerra. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos de passagem, como fala que nós somos embaixadores de Cristo. Uma vez foi falado aqui na igreja também, que o embaixador de outro país, quando está no nosso país, tipo dos Estados Unidos, está lá a embaixada em Brasília, dos Estados Unidos. Tudo dele vem dos Estados Unidos, até a comida que ele come. Ele está representando o país dele aqui. E nós somos representantes de Deus aqui na terra. Por isso que a gente tem que prestar atenção que nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós somos embaixadores de Cristo, representando o céu aqui. Por isso a importância do nosso testemunho. Daniel, durante o tempo que ele esteve lá, foi testemunho fiel. Vocês sabiam também que na palavra de Deus, muitos homens, muitas pessoas até chamam Daniel e José dos dois homens puros da Bíblia. Porque a gente vai ler as histórias e eles persistiram, eles não reclamavam, não murmuravam. Eles se adaptaram em todo lugar que o Senhor colocou, porque tinha convicção. Então, nós nessa viagem que a gente fez para Israel, a gente recebeu lá no final do representante de turismo, Badia? O negócio lá que nós somos peregrinos.
nós recebemos um diploma de peregrinos na Terra Santa, lá em Jerusalém. Passagem. Nós fomos lá, né, de passagem. Peregrino é aquele que não está fixo, né, fica andando. Depois vocês leem sobre o que é peregrinar. Então, nós temos que focar o quê? No céu, no propósito. E Daniel fez isso, persistia. Hoje, eu estava conversando na academia, eu fui fazer academia, e lá, sempre que eu tenho oportunidade, eu prego. Sempre tem uma na esteira, eu prego. Eu já ganhei uma para Jesus lá dentro da academia, uma que era católica até, não vou nem citar o nome. E hoje, outra pessoa, eu percebo, Deus, Ele usa a gente em qualquer lugar. E eu estava na esteira e uma pessoa veio falar comigo, ela é católica, e ela disse assim que outra pessoa falou muito bem de mim e do Aurélio, que gosta muito de mim e do Aurélio, e tal, e começou lá. Quando eu vi, irmãos, eu tinha feito 57 minutos de esteira, pregando a palavra de Deus. E essa pessoa, por não morar aqui, morava numa grande cidade, então chegou aqui e está tendo dificuldade demais da conta de enfrentar a Orizona. E ela viu, e aí a vida dela é de murmuração, de revolta. Vai comprar uma coisa, fala que não acha. Precisa de uma mão de obra, não acha. E foi falando inúmeras coisas. E eu deixei ela falar até... Aí depois comecei a entrar em ação. E ela me agradeceu demais no final. Ela falou assim, olha, eu te agradeço porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser exortada, ela falou dessa forma, porque eu não posso, porque minha sobrinha já falou da minha murmuração. E aí eu falei para ela que murmuração é pecado. Murmuração é a gente não confiar em Deus, é ser ingrato com Deus. Deus, Ele nos coloca aonde Ele quer. Se nós estamos aqui, o Senhor nos colocou. E nós precisamos de quê? Adaptar no lugar que Ele nos colocou. E aí eu falei isso para ela, ela precisa adaptar. Eu falei, quem que a gente vai culpar aqui em Orizona? Se você for entrar nessa briga de revolta, de falar mal de Orizona, que falta isso, fala... Gente, aonde vai chegar? Na realidade, não tem um culpado. Não é verdade? Então, o que? A gente tem que aprender a ser feliz e até nas dificuldades. Nós temos que ter a visão de águia, visão de Deus, enxergar lá na frente. Se nós estamos passando determinados problemas, dificuldades, em tudo o Senhor está conosco. Irmãos, e eu vou falar uma coisa, quando o Senhor vai permitir a gente passar dificuldade, uma grande luta, para a gente ter vitória no final, Ele já cria estratégias para cuidar da gente. Vocês podem prestar atenção. Eu sempre repito aqui, aquele rapaz que faleceu na nossa fábrica lá, que eu falo que aquilo lá, assim, um momento, no dia eu não enxergava, o Senhor me fez crescer demais da conta através daquilo, de enxergar na frente. E recebi uma palavra do pastor Edilson, que estava orando, e falou assim, minha serva, eu estarei com você nessa prova. Eu estarei com você nessa prova. E eu vi a mão de Deus assim, ó, em toda batalha. Irmãos, eu enfrentava as primeiras audiências, saía de lá vitoriosa, para a honra e glória do Senhor. Outra vez, outra, está tendo ainda, o Senhor tem me dado vitórias. Não terminou ainda. Mas em todo detalhe, o processo que teve, o Senhor esteve comigo. Não que eu não tenha perdido. Se for olhar para o lado financeiro, falar, ai, mas perdeu. Não. Que até o dinheiro, irmãos, eu falo aqui de coração aberto, até o dinheiro que a gente precisou pagar e ainda está pagando, eu liberava bênçãos sobre as vidas que estavam recebendo. Eu falei, o Senhor, se Ele me permitiu passar por isso, Ele vai me dar condição de vencer isso. E eu tenho assim, a cada dinheiro eu não murmuro, eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor tem dado a provisão e o Senhor está abençoando a pessoa.
Então, eu tenho entrado, e isso não é mentira, vocês podem conversar, o Aurélio está ali de provas, meninas, sempre. Eu fiquei muito triste, realmente, com a morte do rapaz. Mas como o Senhor tem poder da vida e da morte, e aí já é uma questão, eu creio, do Senhor, com as permissões dele. Eu contei isso para falar outra coisa, mas passou aqui. Mas só sei que Deus está com a gente. Sobre as estratégias. Deus, aí ele sabia que eu ia passar por isso. Eu vendo, uns 7 meses antes, o Senhor preparou um psicólogo, que é um pastor, um terapeuta. E a gente começou a família a fazer. O Senhor já estava me preparando psicologicamente. E nas terapias ele falava muito a palavra de Deus, que a gente pediu para ele usar a palavra. Então, o Senhor já estava me preparando e eu não sabia. Eu já contei isso aqui uma vez, que um funcionário, uma pessoa que trabalhava em Pires do Rio, veio do nada pedir emprego para a gente. E ele é uma pessoa preparadíssima na área de segurança do trabalho. Ele lá fazendo outras coisas, tudo, eu não sabia. Deus usou tanto ele para me ajudar, e toda a equipe, outros funcionários lá, que foram anjos de Deus. Então, eu quero falar isso, que quando Deus permite a gente passar, irmãos, vocês podem ter certeza, Ele já criou estratégia de proteção para nós. Às vezes a gente não enxerga. Só sei que finalizando essa moça lá hoje, eu falei bastante coisa de Deus, Deus me deu oportunidade. E ela falou assim: Marina, a partir de hoje, eu vou pensar mais e eu não vou murmurar mais. Porque eu falei, se você está aqui, é porque tem bênção do Senhor e Deus quer te usar neste lugar. Amém? E todas as coisas, essas coisas, fazem parte do processo que Deus tem para trabalhar conosco. Nós, enquanto estamos peregrinando, desde criancinha, o Senhor vai permitindo. Você vence uma batalha, vem outra. Vence uma batalha, vem outra. Irmãos, e se a gente não suportar essas batalhas com o Senhor, nós vamos enfrentar elas da mesma forma no mundo. Aquele que desiste de passar com Deus, vai enfrentar da mesma forma, só que é pior. Às vezes não vão ter vitórias, às vezes não vão compreender, não vão crescer, e não tem jeito de escapar, irmãos. Enquanto está aqui na terra, é luta. Só que com o Senhor, igual eu falei, a gente passa melhor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. Mas nós somos carnais espirituais. Às vezes a gente vai para a carne, né? Nossa carne é fraca, às vezes até reclama, não entende. Mas aquele que é de Deus, logo após ele já pede perdão, se arrepende, volta para o Senhor. Então, nós não podemos desistir. Daniel, ele se adaptou lá. Estava falando das estratégias. Deus fez isso. Da mesma forma que Deus fez com a gente, lá na fábrica, se vocês forem ler, Deus, ele permitiu Daniel e os seus amigos ir bem primeiro do que o povão, que iria mais tarde. Né, pastor? Para quê? Deus já estava usando estratégias, usando eles lá no palácio, para quê? Para que quando o povo de Deus chegasse naquele lugar, tinha alguém que representasse, que pudesse olhar por eles. Então, sempre, irmãos, glorifica a Deus. A cada detalhe vocês buscam. Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo? Senhor, me faz enxergar. Senhor, não deixa eu ir com os meus próprios olhos. Que eu possa ter os olhos do Senhor. Irmãos, e falando de zelo da presença de Deus, todos os dias, nós precisamos da presença de Deus, todos os dias a gente precisa se alimentar. Por quê? A palavra de Deus fala que tem um dia mau, não tem? Tem um dia bom?
Ele fala o quê? Se os dias forem bons, alegrai-vos. Se forem maus, considere. Preste atenção. Deus tem algo para fazer aí. Então, se você está enfrentando uma luta hoje, que eu sei que todos os dias a gente tem uma batalha para enfrentar. Lembra que o Senhor é contigo. Não desista. Deus, vocês podem não entender hoje. Às vezes a gente não entende no momento. Mas haverá uma hora que vai olhar para trás e vai compreender tudo que o Senhor está fazendo. Então, no dia mau, não desespere, não murmure, não reclame, não revolte. Ore. A oração, quando a gente está alimentado na oração e na palavra, isso aqui é força para a gente enfrentar o dia mau. Se o dia mau vem e você está despreparado, que lá te destrói. Mas o dia mau vindo, a gente está firmado na rocha, na palavra, nós superamos. A palavra de Deus que fala aquele que edificou a casa sobre a rocha. Vem os ventos, as tempestades, bateu com ímpeto naquela casa, ela não caiu, porque estava firmado na rocha. E firmar na rocha é isso, você está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, cuidando da arca da aliança que há em nós, que é a presença de Deus. Ontem o pastor pregando, eu imaginei, quando a arca chegou na casa de Obed-edom, irmãos, ele não falou aqui ontem, mas quando vocês leem, quando a arca da aliança, que significa a presença de Deus, chegou na casa de Obed-edom, o capim ficou bonito, os animais ficou melhor que o dos vizinhos, tudo prosperou naquele lugar. É lá que conta de filhos? Também? Não, né? Que gerou que eles tiveram mais filhos? Não, né? Estou até confundindo, mas resumindo, enquanto a arca esteve lá, houve a provisão e tudo prosperou. Então, a arca da aliança, a presença de Deus em nós, faz a gente prosperar. Não estou falando só no financeiro, não, é em tudo. Quando a gente leva a sério, Deus, o Senhor é conosco. Então, vamos cuidar da arca que há em nós. E ontem o pastor pregando, eu senti assim, ele falando que a casa de Obed-edom era pequenininha. Pensei, então vamos tirar tudo que está impedindo da arca caber em nós. Eu imaginei a arca lá, aquele tesouro na casa pequenininha, tendo que tirar alguns entulhos para que a arca permanecesse lá, assim, no lugar bom, sobrando até espaço. Então, a presença de Deus tem que abundar tanto em nós, que tem que sobrar espaço, assim, até para limpar de baixo. Que nada possa impedir a arca da aliança de estar em nós. Amém? O Senhor nunca nos abandona. Deus, Ele é tão lindo, igual eu falei, que tudo que Ele faz já é com o propósito de trabalhar em nós. Eu vou abrir uma aspas aqui, que às vezes sai do propósito, mas eu quero falar algo que Deus está tocando no meu coração. Irmãos, quando a gente vai vivendo assim, eu tenho 30 e poucos anos na presença de Deus. E aí a gente vê que igual começa uma criança, nasce criança e vira adulto, na fase, no lado espiritual é assim também. Nós nascemos, no espiritual quando a gente compreendemos, aceitamos a Jesus, aí começa o espiritual pequenininho e vai crescendo. E Deus vai trabalhando, igual eu falei, até Ele nos levar daqui. E o que tem acontecido na igreja? É normal alguns irmãos que são mais jovens na fé, ter as picuinhas, ofenderem com qualquer coisa. É normal porque eles estão aprendendo. Mas só que eu já quero chamar a atenção aqui, até dos novatos, novos na fé. Irmãos, na igreja ou em qualquer lugar que a gente estiver, sempre vai acontecer algo que é para a gente amadurecer.
Deus usa pessoas para trabalhar com a gente. Às vezes a gente se ofende com a palavra do irmão, ofende com a atitude de um líder. E não, Deus quer trabalhar conosco. E tem muitos que já estão antigos na casa do Senhor e desistem da igreja por causa de uma coisa desse tamanhozinho. Então, irmãos, nós já passamos disso. Agora, chamando atenção para a gente que já é mais velho de casa. Quando acontecer qualquer coisa de decepção na casa de Deus, lembra, gente, Satanás, ele fica doidinho para destruir também. Tem o trabalhar de Deus, mas Satanás, você acha que Satanás quer que você permaneça firme na fé? Então, o caminhar aqui na terra com Deus é assim. É os espinhos, e a gente tem que unhar igual tatu e vai crescendo. Deus falou muito comigo agora, enquanto eu ministrava outra palavra, para isso, para a gente não ser mais meninos. Finos, sabe? Casquinha de ovo. Nós temos que ficar firmes, perdoar uns aos outros. Acho bom a Badia que ela fala, você pode xingar ela tudo, ela pode xingar, passa 2 segundos, ela, Aurélio. Às vezes tem umas coisinhas que a gente demora um pouquinho, né? Mas assim, picuinhas não, irmãos. Daniel, ele não ficou preso nisso, porque senão ele não ia crescer ali. E eu vou falar agora, voltando para a palavra. Deus me trouxe à mente aqui agora. Daniel, irmãos, ele saiu, ele era da família real, era gente assim, poderoso e rico. Quando Nabucodonosor mandou buscar jovens saudáveis, ele foi as pessoas, tipo filho do presidente. Você já imaginou Daniel sendo um filho do presidente? Quando eu falo para a gente adaptar no lugar que Deus coloca a gente. Você já imaginou Daniel sair lá daquilo tudo e ir para lá? Ter que submeter aquilo tudo que vocês sabem? E ele suportou, por quê? O foco dele estava onde? Em Deus. O nosso foco tem que ser o Senhor Jesus. Então, tudo que acontece aqui na terra, de bom, de ruim, a gente não pode desistir. Vamos pedir a Deus, firmar a oração, pedir e andar. E quando o foco é o céu, essas outras coisas não abalam. Se a gente verdadeiramente focar no céu, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir, nada mais segura a gente, sabia? Se a gente, firmar na palavra de Deus, a gente anota, mas vai falando, Deus vai dando direção. Eu acho que é isso. Está na hora, né, pastor? Irmãos, então quero encorajar. Não desista da oração. Zela da presença de Deus na sua vida. Fica firme onde o Senhor te plantou. Seja perseverante na oração, na tribulação, em tudo. Fica firme. E vamos que vamos, né? A igreja, nós precisamos um dos outros. Jesus falou assim, que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama a Deus, zela, amar o próximo, viver em comunhão, uns ajudando os outros, vivendo para abençoar os outros, aí nós estamos no caminho certo. Amém? Que Deus possa derramar muita bênção na vida de cada um, te fortalecer. Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Peça a força de Deus. E tudo aquilo que você precisa, fala para o Senhor. E igual o pastor ontem falou, escuta o que o Senhor quer falar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida e a tua igreja diante do Senhor. Senhor, o Senhor é Deus soberano. O Senhor é Deus que nos fortalece. O Senhor é Deus que nos dá sabedoria e força. Senhor, eu peço a sabedoria do Senhor para que nós possamos prosseguir firmes, crendo que só o Senhor é Deus, crendo que o único caminho, Pai, que a verdade, a vida é o Senhor.
e que o Senhor possa nos proteger. Não permita, Senhor Deus, que o mal nos afaste da Tua presença. Senhor, que onde a gente colocar a planta dos pés, seja Teu Espírito Santo adiante de nós, livrando e guardando e nos ensinando. Senhor, nos dê um coração quebrantado diante da Tua presença. Um coração, Pai, que deseja ouvir a Sua voz. Um coração que deseja obedecer ao Senhor. Pai, nos ensina em dias difíceis o que o Senhor quer trabalhar com a gente. Nos amadurece, nos capacita, Senhor Deus. E que nós possamos ser cada dia mais pessoas melhores. Que outras vidas possam ver em nós a vida de Jesus. Que nós possamos ser o bom perfume de Cristo. Que onde passarmos, Senhor, nós possamos testificar do Teu amor e do Teu poder. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe cada um, viu? Amém. Podemos assentar, irmãos. Estamos caminhando para o final. Cada dia Deus está falando conosco de uma forma que Ele quer falar. Amém, irmãos? E ontem Deus falou de uma forma comigo, hoje Deus falou de outra forma. Enquanto a irmã pregava, veio um estalo assim na mente, ela falando sobre a maneira estratégica de Deus trabalhar. Em tudo Deus está no controle, Deus está preparando o antes, o meio e o fim. E aí eu comecei a pensar não nos profetas e não em Daniel, mas nos reis que estavam envolvidos naquele momento, Marina. Nabucodonosor, ele foi usado por Deus para entrar em Israel e levar o povo cativo. Mas é tão interessante que Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus, apesar de ser difícil de entender, mas ele foi um instrumento de Deus. E no final, Nabucodonosor se converteu. No capítulo 4, ele se converteu, entregou a vida para Jesus. Ele pegou os objetos sagrados, ele não fez nenhuma bagunça, colocou em um lugar a arca, tudo separado, não fez nenhuma bagunça. Já o seu filho, Beltesazar, ele já não entendeu o plano de Deus. É interessante, parece que até o ímpio de vez em quando entende. Beltesazar não entendeu. Ele pegou os objetos sagrados, tomou vinho, bebida alcoólica, fez farra. Aí apareceu na parede escrito Mene, 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 Tekel. Daniel veio, o profeta veio e falou: olha, você vai ser tirado do governo, você brincou com Deus. Aí vem Dário, vem o rei Dário, e ele é um instrumento de Deus, gente. Vem Xerxes, casa com Esther, é um instrumento de Deus. Todos esses reis, não era normal rei favorecer quem estava como escravo, mas não eram os reis, era o cuidado de Deus em tudo. Durante a mensagem vem isso do meu coração, irmãos. Tem um cuidado de Deus especial com a nossa vida, antes, no meio e depois. Descansa, Deus está cuidando de tudo. Vamos ficar de pé. Amanhã continua. Amanhã tem sequência da campanha de Daniel. Sei que você está lendo a Bíblia todo dia. Sei que você está tirando um momento para ler, meditar na palavra de Deus. Continua. Nós iremos fazer aqui o corredor novamente, orar pelo povo. Mas antes, eu queria cantar parabéns para o irmão Everton. Hoje ele está aniversariando. Tem mais alguém que está aniversariando hoje? Hoje o irmão Everton está aniversariando. Vem cá, meu irmão, vamos cantar parabéns para o irmão Everton. Glória a Deus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Achou que ia escapar, né, meu irmão? Glória a Deus, amém. Vamos cantar parabéns para ele? O Carlinho vai vir para cantar parabéns e tocar o violão. Amém. Glória a Deus.
Tranquilo, Carlinhos, pode vir, tranquilo. A data de aniversário é um dia muito especial, né, irmão? Com certeza, a cada ano agora de aniversário para você tem um sabor diferente, tem uma visão diferente, tem uma expectativa diferente, tem pessoas agregadas na sua vida que estão somando. Que bênção! E o amor de Deus, irmão, que bênção, né? Amém. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Vamos orar por você, meu querido. Isso, permaneça aí. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar esse irmão querido. Pai, nós oramos pelo nosso irmão, que as ricas bênçãos do Senhor continuem sobre ele. Assim como nós ouvimos nessa noite sobre o cuidado de Deus em tudo, que em tudo o Senhor continue cuidando dele. Sua saúde, sua família, seu trabalho, seu dia a dia, sua vida ministerial, tudo nós confiamos ao Senhor. Te agradecemos nessa noite pela vida do nosso irmão, pelos anos de vida que o Senhor tem concedido a ele. Continue dando longevidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, viu, meu querido? Amém, amém. Amém. Nós queremos dar a bênção sacerdotal, mas antes, os líderes já estejam